Holland and Wolff. Foi daqui que partiu o navio mais famoso do mundo, também para o naufrágio mais famoso do mundo. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar um pouquinho do Titanic ou Titanic ou Titanic, do jeito que vocês quiseram falar, diretamente de Belfast, Irlanda do Norte. Bom pessoal, eu vou fazer um negócio aqui diferente sobre esse vídeo. Eu tô narrando o vídeo, ao mesmo tempo eu tô editando. Então esse vídeo fala o quê? Esse vídeo fala da minha ida a Belfast, na Irlanda do Norte, conhecendo os estaleiros do Titanic. Ou Titanic, eu acho que o correto é Titanic, mas como a gente está no Brasil, provavelmente deve ser Titanic. Tem muita gente que fala Titanic, eu não concordo com esse termo Titanic. Mas deixa pra lá que isso também não é do vídeo, né, gente? Bom, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é da Irlanda. Como é que é essa divisão? A Irlanda é uma ilha, ela fica ali a oeste da ilha do Reino Unido, né, do UK, da Inglaterra. Essa pequena ilha, ela é dividida ao sul, a maior parte dela é a República da Irlanda. A República da Irlanda é uma república independente, inclusive pertence à comunidade europeia, o dinheiro que rola na República da Irlanda é euro. E ao norte da ilha irlandesa a gente tem a Irlanda do Norte, que é outro país, pertence ao UK, pertence ao Reino Unido. Então já não é euro que rola lá, é libra. É muito interessante que quando você viaja de carro, eu estava vindo de Dublin, indo para Belfast, você está andando na estrada, de repente o que era metro, o que era quilômetro passou a ser milha, o que era euro passou a ser libra, ou seja, mudou tudo, de repente você nem nota a diferença, você nem nota a fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul. Você sabe que está em outro país porque começam a mudar as medidas, né? Começam a mudar aí medida de dinheiro. A cidade de Belfast. A cidade de Belfast é uma cidade portuária, uma cidade de estaleiros. O estaleiro do Titanic ainda está lá, que é o Harland and Wolff. Ainda existe esses estaleiros. E nessa cidade, é claro que partiu dessa cidade o mais conhecido naufrágio do mundo, que é o Titanic. O Titanic, gente, ele era um navio, para a época, extremamente grande. Mas hoje, no século XXI, existem navios maiores. Então você vai lá no estaleiro, né, nas docas do Titanic, e você olha assim, puxa, realmente é grande. Mas é importante que vocês entendam que existem estaleiros maiores. Essa vista é uma vista interessante, né? É uma vista aí dos estaleiros de Belfast, né? É uma vista aí onde nós estávamos caminhando para a doca do Titanic. Eu vou falar para vocês da história do Titanic. Eu sei que todo mundo sabe, todo mundo cansou de ver filme de Titanic, até o último filme aí. Fazendo aqui um pequeno resumo, o Titanic foi um navio de passageiros. A empresa que era a dona do Titanic chamava-se White Star Lines, né? Foi construído então em Belfast pelos estaleiros Harland and Wolff. Ela pertencia a uma classe de embarcações chamada Olympic. E foi a segunda embarcação dessa classe. Já existia um navio antes chamado Olympic. Depois o Titanic foi seguido por um outro navio igual, que era o Britannic. Os engenheiros que projetaram esse navio foi Alexander Carlisle e Thomas Andrews. Começou a ser construído em março de 1909 e foi lançado em maio de 1911. Tá? Então, como vocês sabem, né, tinha toda aquela pompa em cima aí do Titanic, dizendo que o navio era inafundável, era um super navio, né? E todas as vezes que isso acontece, né, que o ser humano começa a sentir até aquela coisa de soberba, ele quebra a cara, né? Então, a embarcação,
Em abril de 1912, ela saiu de Southampton, que iria ir depois para Nova York. Saiu de Southampton, né, passou pela França, passou por Queenstown, na Irlanda. No dia 14 de abril de 1912, ele colidiu com um iceberg. Aí começa aquela história que o navio tinha deficiência de projeto, né? Tinha uma série de teorias em cima disso. Hoje a teoria mais aceita é que antigamente, lá para 1912, início do século XX, não existia aquela tecnologia muito de forjar aço tão avançada quanto hoje. Existia uma tecnologia de forja de aço, mas que não foi adaptado para o tamanho do Titanic e também da temperatura das águas que esse navio navegou. Segundo esses técnicos, né, esses metalúrgicos, diziam o seguinte: o teor de carbono das placas do Titanic era muito alto. A têmpera das placas do Titanic fez com que a placa ficasse quebradiça. Navegando pelas águas do Atlântico Norte, que são extremamente geladas, quando ele bate no iceberg, em vez das placas amassarem, que seria uma tendência que deveria ter acontecido, as placas simplesmente se rasgaram, se partiram, e se partiram com um tamanho tal que não deu para isolar, porque o navio tinha diversas câmaras que você podia isolar a entrada de água no navio. Não houve, não se conseguiu fazer isso, e o navio então afundou. Essa é a placa que fazia parte do casco do Titanic. Pra vocês terem uma ideia que o que afundou o Titanic exatamente não foi a batida no iceberg. O que afundou o Titanic foi realmente a técnica de construção de aço daquela época. Então esse aqui é um exemplo da placa do casco do Titanic. E com essa soberba toda, o navio não tinha o número de botes salva-vidas suficientes para colocar todos os passageiros. O navio afundou e muita gente morreu junto porque, o navio não vai afundar, não precisa ter tanto salva-vida. E foi o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, aqui está a casa de máquinas, né? Onde foi bombeada toda a água para entrar dentro desse imenso buraco aqui onde foi construído o casco do Titanic, né? E após o casco ser construído, o Titanic foi lançado ao mar, ok? Então aqui houve o lançamento, e quando há um lançamento de navio, é claro que apenas o casco é lançado e o restante é construído com o casco já flutuando, tá? Então vocês têm uma ideia aí do tamanho do negócio aqui, ok? Então aqui são as docas do Titanic e aqui é a pump house, a casa de bombas, tá? Onde eles tiveram que bombear a água aqui para dentro para o casco poder flutuar e, claro, ele ser aí então lançado ao mar. Ao fundo nós estamos vendo lá ainda um guindaste, né, dos estaleiros Holland and Wolff, que foram os estaleiros então que construíram o Titanic. Bom, o resto é história, né, gente? Vocês já sabem que o resto aí é história. Tem muito filme aí, deve ter uns 3 ou 4 filmes falando aí do navio, mas estar aqui ao vivo, presente nesse local histórico, é bastante interessante, é uma experiência bem legal. Vocês podem ver ali uma figura humana para você ter uma ideia do tamanho do negócio. Essa aí que vocês estão vendo é a tecnologia de 1912. A casa de máquinas, provavelmente essa parte aqui é a parte dos geradores. E andando mais um pouco, nós vamos ver
a parte bem do fundo, né? Isso é bem parecido mesmo com as casas de máquinas que ficam bem no fundo do navio, né? Uma área bastante úmida, bastante complicada. Tem um painel de controle das bombas e, segundo o que foi escrito, seriam as bombas consideradas o bombeamento, as casas de bomba mais poderosas do mundo na época. Segundo aqui, são bombas Guinness, né? Que ficavam no fundo da casa do poço, né? Das bombas, né? Foram as mais poderosas bombas do mundo, né? Com capacidade de 21 milhões de galões de água, né? Em meros 100 minutos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do navio, essa aqui é a doca onde foi construído o Titanic. Para vocês terem uma olhada, eu vou dar uma passada aqui panorâmica, para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca, do tamanho do navio que era. Realmente, para as nossas medidas de hoje, eu não diria que é um tamanho muito grande não, tá? Eu não diria que seja muito grande não. Tem muito navio aí, talvez hoje, construído hoje, maior do que esse aqui. Mas para a tecnologia da época, foi um excelente feito. Excelente feito. Então essa aqui é a doca onde foi construído o Titanic ou Titanic. Nessa parte do museu, nós vamos mostrar um pequeno pedaço aqui do estaleiro do Titanic, ok?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou com planos de trocar minhas câmeras, porque realmente essa câmera que eu estou filmando, todas essas viagens que eu tenho feito, é uma câmera que já deve ter uns 15 anos aí, tá? É uma câmera bastante antiga e eu sei que já está na hora aí de investir numa câmera melhor, ok? Então aguardem o próximo vídeo. Eu estou tentando manter, gente, uma sequência de vídeos, colocar ele todas as sextas-feiras, tá? Todas as sextas-feiras, lá pelas 5 da tarde, então nós teremos vídeos novos aí no canal. Ok, gente? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vida longa e próspera. Ailton Alt.